A atividade de inteligência é um assunto fascinante. É uma prática tão antiga e ainda muito utilizada nos dias de hoje. Mas, como essa atividade é exercida quando mais de 180 mísseis são disparados contra um país? Esse é o canal Espias e Arapongas, onde tratamos de assuntos relacionados à coleta de informações e assuntos outros relacionados a esse tema, pois informação é preciso. Por volta das 7h30 da noite do dia 1º de outubro de 2024, sirenes soaram em Israel quando dezenas de mísseis disparados do Irã se aproximavam do país. E logo depois, vários desses mísseis, como pontos luminosos, foram vistos passando sobre cidades densamente povoadas, como Tel Aviv e Jerusalém. E então, explosões podiam ser vistas e ouvidas no alto, quando mísseis eram interceptados pelo sistema de defesa antiaérea israelense. Só que alguns mísseis conseguiram passar pela rede de defesa, atingindo áreas no solo e causando explosões. Esse foi o segundo ataque do Irã contra Israel neste ano. Segundo as forças de defesa de Israel, o Irã lançou cerca de 180 mísseis em direção ao país, sendo que a maioria foi interceptado, e os danos causados por alguns mísseis que atingiram áreas no centro e no sul do país não foram significativos. Mas, segundo notícias da mídia estatal iraniana, cerca de 90% dos mísseis disparados em direção a Israel, uns de cruzeiro, outros balísticos e alguns hipersônicos, atingiram seus alvos, dentre os quais 3 bases aéreas, onde cerca de 20 caças F-35 foram destruídos. A propaganda também faz parte de um conflito. Uns aumentam o impacto das suas ações, e outros diminuem esses impactos. Então, como a atividade de inteligência foi capaz de agregar valor, tanto no ataque acontecido, quanto na defesa, em um ambiente difuso, dinâmico e complexo, como esse entre Irã e Israel? Esse último ataque do Irã contra Israel é o episódio mais recente de uma antiga rivalidade entre os dois países, iniciada em 1979, logo após a Revolução Islâmica dos Ayatollahs, que conquistou o poder no Irã. E para essas ações, os órgãos de inteligência dos dois países deram as suas contribuições. Uma organização de inteligência produz conhecimentos a partir de dados coletados por diferentes fontes, para subsidiar aqueles que precisam de informações relevantes sobre determinado assunto, com vistas a diminuir as incertezas para as tomadas de decisões. E o planejamento de operações militares em um campo de batalha, seja ele qual for, depende de informações atualizadas e precisas sobre os locais onde se vai atuar e dos objetivos que se quer atingir, dentre outras. E as informações obtidas, processadas e avaliadas, permitem a produção de relatórios e estimativas de inteligência, os quais formam a base para os fatos e suposições no processo de tomada de decisão de um comandante, assim como também vai conduzir outras atividades necessárias para a execução da missão. E as capacidades e vulnerabilidades inimigas identificadas permitem que o comandante avalie a situação e faça novas suposições. E se houver lacunas críticas para a execução e sucesso da missão, como saber sobre as capacidades de defesa do inimigo, essas se tornam requisitos prioritários de inteligência. Então, os órgãos de inteligência precisam coletar novas informações para atender a esses requisitos. E assim, o comandante pode otimizar, melhorar ou desenvolver um curso de ação para a execução da missão. E quando a ação envolve o uso de mísseis, a escolha dos alvos passa a ser de grande importância, haja vista a existência de alvos de valor estratégico, tático e de oportunidade. Segundo informações da imprensa internacional, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, deu pessoalmente a ordem para o ataque contra Israel. Com a escalada do conflito entre Israel e o Hezbollah, era muito provável uma resposta do Irã, pois se não o fizesse, poderia ficar desacreditado perante os seus aliados nesse conflito. E por isso, as agências de inteligência, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos, ficaram monitorando as movimentações das forças iranianas. E assim, informações foram coletadas de que o Irã estava se preparando para lançar mísseis em breve. Com isso, as forças de defesa de Israel se prepararam para a defesa do país, em conjunto com forças americanas e britânicas, que estavam ativas em regiões próximas. Assim como em alertar os civis em tempo hábil para buscarem abrigo em caso de um ataque. A defesa antiaérea de Israel é composta por 3 sistemas integrados, projetados para interceptar alvos em diferentes altitudes e distâncias, e que operam em 3 camadas que se sobrepõem, permitindo uma ampliação da defesa antiaérea do país. O primeiro sistema é o Domo de Ferro, seguido pelo Estilingue de Davi, e pelo Arrow 2 e 3.
Os mísseis disparados pelo Irã contra Israel não visaram apenas cidades importantes, mas também alvos de alto valor, como bases aéreas onde estão os caças F-35 de tecnologia furtiva. E destruir esses caças é de vital importância para o Irã, uma vez que foram usados por Israel em abril de 2024, em um ataque a uma base militar dentro do país persa. E apesar de, até o momento em que esse vídeo foi produzido, não haver provas concretas de grandes danos infligidos a Israel em relação ao ataque executado pelo Irã, o uso de mísseis hipersônicos nesse ataque não foi uma surpresa, mas é um fator de grande preocupação, pois mostrou como o sistema de defesa antiaérea israelense responde contra essa tecnologia. A pergunta que fica é: quando e como será a retaliação de Israel ao ataque sofrido? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após o ataque de mísseis no dia 1º de outubro, declarou que o Irã cometeu um grande erro e vai pagar por isso. E tremores detectados recentemente em uma região deserta do Irã aumentou a necessidade de informações, pois pode ter sido tanto um terremoto quanto um teste de uma bomba nuclear. E nesse momento, uma guerra nas sombras está em andamento, pois informação é preciso tanto para um ataque quanto para a defesa. Até a próxima!